Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 587. Hermínio Miranda, Diálogo com a Sombra, as organizações. Então, conforme já dissemos em outros vídeos, esse termo não cabe apenas às trevas. Então, quando se pronuncia esse termo, as organizações, nós não podemos também esquecer das organizações do bem. Mas é aquilo que nós já explicamos, né? Hermínio ele está abordando aqui, por enquanto, as organizações nas trevas. O poderio deles, mas é um poderio com P minúsculo, vamos pensar assim. Não tem nada de maiúsculo aqui. Maiúsculo é só Deus. O resto. E Jesus também, né? Maiúsculo. O resto, mas você entende que isso é tudo termos também, né? Mas no aumentativo é o divino. E no diminutivo, a ralé. Então, por isso que eles não gostam de mim, né? Porque você já imaginou eles sabendo que eu estou chamando eles de ralé. Ralé? Espera aí, Luiz Antônio. Você vai ver o que é ralé. É por isso que eu levo o meu mesmo, né? Então, continuando. Voltando aqui, ó. Há sempre alguém em condições de suprir uma ausência ocasional ou definitiva. Há sempre alguém lá nas trevas. Mas aí Hermínio Miranda faz uma colocação aqui que não está muito correta não, mas a gente esclarece ela. A não ser que o líder esteja colocado em posição muito elevada e se tenha tornado praticamente insubstituível. Aqui, veja bem, o único líder, já dissemos isso no vídeo anterior, por isso que a gente tem que conhecer um pouquinho as coisas, gente. Eu tenho cara de tonto, converso igual um tonto, mas não tem nada de bobo aqui. Porque eu sei o que eu estou falando, eu posso às vezes não articular perfeitamente, pronunciar corretamente, porque eu estou escondido aqui no corpo físico, nessa existência, por alguns motivos aí, que a gente não pode comentar. Mas eu tenho cara de bobo, é igual conversando com a pessoa hoje. Eu falei assim, é engraçado, quando eu me lembro, assim, quando me vem à mente as lembranças minhas de infância, de criança, eu me assusto. Mas por que você se assusta? Porque eu começo a recordar daquela imagem do Sméagol, do Senhor dos Anéis. Porque eu, quando criança, quando eu tinha lá meus 2 meses, 3, 5 meses, 1 aninho, 2 aninhos, mas eu era um Sméagol certinho. Aquele Sméagol do Senhor dos Anéis. Mas você percebe que o Sméagol do Senhor dos Anéis não era bobo, não. Ele sabia o valor que havia ali naquele anel, o precioso. Ele cobiçava o anel porque ele sabia o poder que tinha aquele anel. É a mesma coisa o Sméagol aqui.
Eu sei o poder que tem. Então, por isso, que de bobo só a cara. Porque a alma, o espírito, está consciente do compromisso e da responsabilidade. No entanto, olha só para você ver, ó, Hermínio Miranda, ele provavelmente ele tem que ter deixado, ele deixou dessa forma aqui para nos testar. Porque com o conhecimento que ele tinha, ele sempre soube. Ele sabia que não é desse jeito aqui não. Todos nós somos substituíveis. Tanto os do bem quanto os das trevas. Todo mundo é substituível, menos Jesus. É preciso entender isso. Kardec fez essa pergunta aos bons espíritos, se não me falha a memória, um dia, questionando esse assunto, com relação se Kardec mais ou menos levou conhecimento dos bons espíritos, mas e se eu, mediante a missão, ao compromisso, mediante a missão minha de codificar essa doutrina espírita, mediante a minha missão, né? E se eu falhasse? E os bons espíritos responderam mais ou menos assim: se você falhasse, seria substituído, porque todos nós somos substituíveis. Então, veja bem, olha aqui, ó. A não ser que o líder esteja colocado em posição muito elevada. Olha o que Hermínio está dizendo aqui. Isso aqui é uma pegadinha, tá, gente? Não acredite nisso aqui, não. Porque não existe líder numa posição muito elevada nas trevas, ó, ao ponto, quer ver, ó, a não ser que o líder esteja colocado em posição muito elevada, esse tenha tornado praticamente insubstituível. Praticamente. Ainda bem que Hermínio fez essa colocação. Praticamente. Quer dizer, não é 100%, né? Ele é substituível, sim. Um dia, passa 100 bi, 200 bi, passa 300 bilhões ali no poder, 500 bi no poder, 800 bi no poder, no mal, praticando mal. Não tem problema. Um dia, ele é destronado. Um dia, aí você me pergunta assim, mas quem o destrona? Você consegue responder? Quem o destrona? Ele mesmo. Ele mesmo. Mas como, Luiz? Ele mesmo o destrona? Sim, ele mesmo. Porque a prática do mal, um dia, leva o indivíduo a um tédio, a uma angústia.
um dia bate o remorso. Um dia a consciência oscila. E mediante esse sentimento, é preciso entender que esse sentimento significa a essência de Deus que todos nós trazemos desde o momento em que por Ele fomos criados, simples e ignorante, mas o que nós não sabemos é que esta gotícula, há assim ali uma gotícula da essência de Deus que nos sustenta, mesmo no simples e no ignorante. Porque ali, quando nós nos destacamos do todo, na condição de simples e ignorante, uma essência, uma gotícula do Pai, aquele amor do Pai, aquela essência do Pai, que não interfere em nada que praticamos, mas não deixa de nos assistir quando amolecemos o nosso coração. Só pelo fato do Pai ter nos criado significa que trazemos no simples e no ignorante seu amor. Porque é preciso entender que só o fato dele ter nos criado, ou melhor, pelo fato dele ter nos criado, significa que ele já nos conhecia, ele já nos amava, ele sabia que criava, ele sabia o que naquele instante estava criando. Então, por exemplo, o que eu quero, com todo respeito, que você entenda, você pensa assim: eu vou fazer um bolo para minha família comer. Tudo bem. O que te levou você a pensar? O que te levou você a raciocinar dessa forma? O amor que há em você. A solidariedade, a benevolência, a indulgência. Atributos esses todos. Então você faz o bolo. 2 ovos, 1 litro de leite. É a minha receita aqui, só para você entender. 2 quilos de farinha, açúcar, sal, óleo, papapá, mais uma pitadinha de amor. Que essa pitadinha de amor encontra-se no fato de você pensar em fazer aquele bolo para matar a fome, para satisfazer aqueles teus
Então acho que você conseguiu entender que Deus, ao pensar em nos criar, o seu amor nos inundou. Nós somos amor de Deus. Por isso que o mal é obra nossa. Deus não iria criar o mal. Nos criou simples e ignorante de conhecimento, mas todos com condições de alavancar e evoluir, crescer. Mas aquele sentimento dele nato, ele depositou quando pensou em nos criar. Ele nos depositou, ele depositou em nós quando pensou em nos criar. O seu amor em nós se encontra independente. Todos nós trazemos Deus independente. Você crê ou não, não importa. Ele existe. Ele está aí no teu eu. É isso aqui, ó. A não ser que o líder esteja colocado em uma posição muito elevada e se tenha tornado praticamente insubstituível. Não. Hermínio Miranda? Não. Todo mundo é substituível. Um presidente da República é substituível, um médium é substituível, um presidente de uma casa espírita é substituível, um papa é substituível, um padre é substituível, um juiz, um médico. Ninguém é melhor que ninguém. Existem especialistas na área que estudou, mas que existe outros superiores a ele, também na área que ele estudou, existe. Que equivale a dizer, todos nós somos substituíveis. Todos nós somos substituíveis. Por isso que médium não deve buscar estrelismo. Médium não tem que aparecer. Quem tem que aparecer é nosso Senhor Jesus Cristo. Médium tem que se ocultar. Médium tem que agir igual caruncho em madeira. Permanecer oculto lá dentro da madeira o máximo possível, realizando a tua obra dentro da madeira. A presença, o fato de que o caruncho existe, é aquele pozinho que ele solta para fora. Que a pessoa fala assim, nossa, essa madeira aqui tá carunchada. Aí é que a pessoa pensa, tem caruncho lá dentro. Mas médium não tem que ficar se vangloriando por aí não, meu bem. E médium também não tem que ficar cobrando pelos dons mediúnicos. Mediunidade não é ferramenta para ganhar o pão de cada dia. Ninguém deve vender dons mediúnicos. Então vejamos. A não ser que o líder esteja colocado em posição muito elevada e se tenha tornado praticamente insubstituível. A organização sobrevive naqueles que o substituem, né? Então,
as organizações nas trevas, elas sobrevivem naqueles que substituem. Então, pensando por esse lado, um líder das trevas foi removido, a luz o tratou, ele acordou para a realidade, despertou, então ele deixa de ser líder e aquele sono, aquela perturbação desaparece e ele é levado pela luz, pelos bons emissários do Criador e de Jesus. Então, o que não falta ali naquelas organizações são candidatos a substituí-lo. É igual aqui na Terra, a política. Porque a pessoa canta, porque a pessoa canta, eles querem pôr a pessoa na presidência. Porque a pessoa conta piada nos palcos aqui no Brasil, eles querem pôr no Senado, querem pôr na Câmara, enfim, querem transformar o humorista em deputado federal, deputado estadual, em prefeito, em presidente da República. Só aqui no mundo mesmo, né? Humorista, cantor, atores pornográficos. Aqui no Brasil é desse jeito. Atores pornográficos se elegem. Humoristas, atores, atrizes se elegem. Pessoas sem cultura nenhuma a respeito da matéria. Pessoas sem cultura, pessoas sem diploma, nem de 4º ano de grupo, igual a mim, se elege aqui no Brasil. Entrando nesse mérito, de jeito nenhum. O que eu quero dizer, de acordo com a leitura aqui, que são todos representantes das trevas no corpo físico, onde as trevas acesso com muita facilidade, elas possuem esse acesso com muita facilidade para poder causar um caos, um transtorno enorme no progresso do país, dos países, no mundo todo. Conflitos e mais conflitos, e com isso, quem sai perdendo? É óbvio. Quem sai perdendo são aqueles que se lançam a favor desse, a favor daquele. Que reclama, que blasfema. Você entendeu? Esse que apoia esse que apoia aquele e fica julgando para lá, para cá. Nós não temos que nos preocupar. Nós não temos que nos preocupar com a crise no país. Nós não temos que nos preocupar com a crise mundial. Veja bem, deixa eu tentar explicar. Sabe por que nós não temos que nos preocupar com a crise mundial? A crise que se encontra no país nosso, no mundo, nós não temos que nos preocupar. Por quê? Porque Jesus encontra-se no leme. Jesus encontra-se no leme. Ele quem dirige tudo aqui na terra. Nada acontece sem que ele não saiba.
Infelizes daqueles que praticam o mal. Esses respondem. Então, quando eu digo, nós não temos que nos preocupar com a crise mundial, é nesse sentido. Devemos, sim, em vez de blasfemarmos, em vez de blasfemarmos, em vez de xingar, em vez de acusar esse, acusar aquele, falar mal desse, falar mal daquele, devemos orar uns pelos outros, porque independente qual seja, todos somos irmãos em processo de evolução neste mundo de prova e expiação. E outra coisa, ao orar, devemos nos resignar, aceitar com paciência, acreditando no futuro do Espírito, na eternidade. Esse é o trabalho do verdadeiro cristão, do verdadeiro representante de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta nada eu me preocupar com a crise mundial, me matar, brigar, xingar, acusar, ofender esse, ofender aquele, falar mal disso, falar mal daquilo, ter medo disso, ter medo daquilo, se não resolve nada. A única solução é orar, é resignar, é aceitar, procurar o conhecimento dos desígnios das leis de Deus, procurar entender que aqui é um mundo de prova e expiação, ação e reação, causa e efeito. Procurar entender que Jesus encontra no leme. Procurar entender que Deus não permite que ovelhas sejam colocadas em meio aos lobos para serem destroçadas pelos lobos. Isso equivale a dizer, com todo respeito à humanidade, não pensemos que somos ovelhas não, tá? Porque não somos ovelhas ainda. Um lobo, assim, mudando a cor do pelo, pode ser que sejamos sim, devido a um pouquinho de conhecimento. Um lobo assim, esbranquiçado, você entendeu? Porque o lobo geralmente é mais amarrom, né? Aquela cor mais marrom escura, né? Castanho mais escuro, caramelo, né? Um caramelo. Então, vamos pensar assim que nós, uma boa parte da humanidade, somos lobo com vitiligo. Gostei dessa, vó, gostei mesmo. Nossa, vó, a senhora agora foi top. Lobos com vitiligo. Você sabe o que é vitiligo, né? Aquelas manchas na pele e tal, né? Igual aquele cantor, né? Que morreu, né? Michael Jackson, né? Com aquela pele branca, né? Toda branca. Aquilo é um vitiligo. Tratamento, né? E que acabou transformando-se num vitiligo. Então, mas nós ainda continuamos com as nossas garrinhas. É um lobo com vitiligo,
lobo com a pele branca, mas com aqueles dentões, orelha comprida. As garras ainda estão grandes, porque nós gostamos de acusar, nós gostamos de pegar no pescoço para sufocar. O que vale dizer, gente? Deus não permite que ovelhas seja colocada em meio a lobos para serem destroçadas. E quando uma ovelha é vista em meio a lobos, permitido por Deus, é porque Deus sabe, Jesus sabe, que aquela ovelha conquistou o direito de um dia, em meio aos lobos, se ver, se encontrar, para domesticar os lobos. Obrigado, vó. Que coisa, hein? Vó passando isso. Então, gente, vamos orar, vamos nos resignar mediante as crises, a crise mundial, porque não é só crise no Brasil, é crise do mundo. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar por todos aqueles que estão no poder, porque o dia que eles tiverem que responder, doloroso, que dor, mas pensemos neles na condição de nossos irmãos, de nossos filhos. Você deixaria de rezar, de orar por um filho teu? Por um irmão teu? Não. Então vamos orar pelos políticos mundial. Vamos nos resignar perante as crises aqui no mundo, principalmente nesse ano de 2025, que não vai ser fácil. Nos atrelemos a Jesus, porque aquele que não estiver com Jesus nessas crises vai sucumbir. Escuta o Smigo aqui falando, tá? Escuta. Porque isso é uma mensagem. Quem não estiver com Jesus, principalmente nesse ano de 2025, vai se sucumbir. Por isso que não é discordando de Hermínio Miranda com relação a esse líder insubstituível. Não. E sim tentando mostrar que todo mundo é substituível. Tanto aqueles que se encontram no bem, quanto aqueles que se encontram no mal, praticando mal. O único insubstituível é Jesus. Todo mundo é substituível, menos Jesus. Menos. Esse não. Ah, porque Jesus é substituível, sim. A gente tem que respeitar, né, a pessoa, porque respeito é bom. E deixar que a pessoa mesmo, um dia, na eternidade, ele enxergue com os próprios olhos a grandeza desse ser que um dia nos recebeu das mãos, usando simbolicamente, das mãos do Pai. Ele nos abraçou e nos disse: vinde a mim todos vós que encontrais sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém nos amou
tanto quanto Jesus. Não existe amor maior que o amor de Jesus. Existe do isso de Deus. Deus é um caso à parte. Deus é um incriado. Nós estamos tratando de um guia e de um modelo. Não existe um ser abaixo de Deus, sem ser Jesus, que nos amou mais que Jesus. Não existe. Ah, minha mãe! Não vamos misturar as coisas, não, gente. Acho que você conseguiu entender. Ninguém nos amou mais que Jesus. Porque ele nos recebeu das mãos do Pai. Como se diz assim, ó, filho, de hoje em diante, a responsabilidade é tua. Na condição de guia e modelo da humanidade. O Pai nos entregou a Ele. Então, não se discute mais. Até o próximo vídeo.